Paulo Clias, chega mais, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia a todas e todos aqui da comunidade. Um beijo especial para o Plínio, né, que passou o bastão. E é isso, a gente não combinou, agora eu vou ter que ir embora porque você está mudando o roteiro da conversa, né, cara? Só me bota em fria aqui no ar. Pois É é, isso aí. vai ter que Bom dia refletir. para você, Paulo. Bom dia, bom dia. Você vê, Rebeca, que cada um define um perfil, né? A Rebeca tá sempre, como é que chama isso? Alcinha? Você gosta Isso. bastante de roupa com alcinha, usa bastante. Eu com as Só minhas tenho camisas de manga curtas, floridas, e o Paulo Clias sempre com uma camisa de manga comprida, lisa, e o colarinho não, o punho aberto, né? Então, a gente já sabe, vai definindo um pouco o estilo de cada um e cada uma aqui. Paulo, pesquisa. Não, desculpa. Essa aqui me preocupou, que é essa mudança de percepção entre a economia que era um sustentáculo do governo Lula até agora, né? Mauro, eu acho que tem dois aspectos para a gente conversar sobre isso, tá certo? Eu não sou especialista em pesquisa de opinião, essa coisa toda, mas é inequívoco que a piora em algumas das condições da economia, tá certo? Podem estar influenciando, quer dizer, com certeza estão influenciando essa redução da avaliação positiva, tá certo? Mesmo entre os eleitores do Lula. Porque o fato é o seguinte, quer dizer, como a sociedade estava dividida em outubro de 22, né, o resultado das eleições mostrou, ela ainda continua relativamente dividida, polarizada, toda e qualquer pesquisa de opinião que avalie o governo, quer dizer, vai ter um viés político, ideológico, doutrinário, do que seja, dessa metade da população, quer dizer, se a amostra de entrevistados representa relativamente bem a sociedade brasileira, que isso é o pressuposto, você já vai ter quase metade das pessoas que respondem de pé atrás com o governo. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente considerar, quer dizer, não é para justificar o mau desempenho, mas é para a gente problematizar um pouco essa questão. É a Porque, por mesma exemplo, coisa parecida ali com a coisa da declaração de Lula em relação a Israel. sobre a Palestina, Qualquer exatamente. coisa que Lula falasse em relação a Israel, 40% ia condenar. Mas, Exatamente. certo. Agora, Economia é a mesma coisa, né? vamos Quer tentar dizer, ver no concreto. Quer dizer, quando você pergunta de uma maneira geral para a população, e aí vai ser uma avaliação impressionista minha, quer dizer, o que você acha da economia? Você pensa para cidadã comum, para o cidadão comum. Eu acho que basicamente vai pesar o quê? Como vocês estavam conversando, os preços de consumo básico, né, na mercearia, no mercado, os preços de quem usa carro, da gasolina, do álcool, do diesel, os preços dos transportes, os aluguéis. É isso basicamente. Por outro lado, a situação de desemprego, né? Quer dizer, se a pessoa está desempregada, está com salário baixo, está na informalidade e tal. Mas pode ter também, quer dizer, aí eu não sei, porque eu não conheço a pesquisa, quer dizer, alguma coisa de opinião formada. Né? Quer dizer, você lê todo dia na televisão, nos jornais, na economia está mal, o Lula não está sendo responsável fiscalmente, etc. Isso acaba criando um clima, né? Quer dizer, de percepção de que a economia não está indo bem. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essas avaliações, mas para a gente saber, olha, realmente, quer dizer, se a gente tivesse naquele momento em que você está mostrando aí que as avaliações estavam lá em cima, então lembra, na campanha era picanha e cerveja, era um dos motes do Lula, tá certo? E o preço da carne baixou, como nunca tinha baixado, isso tem um efeito importante, você tem o efeito de uma redução inicial, lembra, nos preços dos derivados de petróleo, né? Com aquela mudança, né, que foi orientada para a política da Petrobras, etc. E depois a gente acabou voltando para uma situação não exatamente como a anterior, mas de recuperação de preços que fazem parte do consumo básico da maioria da população. Tudo bem, você não tem mais aquela cena das pessoas indo buscar resto de lixo nos caminhões, nos restaurantes, etc. Mas a situação de pobreza e mesmo de miséria ainda continua sendo bastante relevante, tá certo? Eu acho que essa é a minha leitura inicial. perfeito. Paulo, vamos mudar de assunto, então, da pesquisa para
PIBão. Governo, nós terminamos a semana passada com o governo e parte da mídia progressista alardeando que o país viveu no ano passado um crescimento exponencial, excepcional da economia e que tivemos o PIBão do Lula. Eu já falei aqui, acho essa coisa até machista, né? PIBão do Lula, né? Que foi essa propaganda que o governo fez e que parte da mídia progressista ecoou. Foi mesmo um crescimento excepcional do PIB? Olha, Mauro, eu acho que tem duas coisas para a gente lembrar. Quer dizer, a primeira, eu sempre trago aquela analogia do copo cheio e do copo vazio, né? Quer dizer, você sempre pode avaliar um fenômeno da realidade, principalmente, né, nessa dimensão mais de política pública, política social, no caso da política econômica, puxando um pouco a brasinha para o seu lado, tá certo? Quer dizer, a brasa para a sua sardinha. Comparado com as expectativas que estavam dadas anteriormente, tá certo? Quer dizer, que apostavam, né, mesmo do lado do conservadorismo, do financismo, né, quer dizer, num fracasso do Lula, etc., foi uma coisa positiva. Agora, comparado com o que havia acontecido anteriormente, quer dizer, no ano do governo Bolsonaro, que era o objeto de crítica, inclusive, né, que justificou a vitória do Lula, não só pela economia, mas pelo genocídio, pelo fascismo, essa coisa toda, mas fica uma coisa relativamente triste e difícil de carregar. Quer dizer, então, o primeiro ano do Lula teve um crescimento do PIB no limite praticamente igual ao primeiro ano do Lula, tá certo? Então, não dá para a gente dizer que é um PIBão do Lula, você tem toda a razão, quer dizer, tem o problema do machismo, etc., mas do ponto de vista real, não é um PIBão, né? Quer dizer, se você pega as principais economias do mundo, entende? Quer dizer, em 2023, teve países que cresceram muito mais do que o Brasil. Isso para dizer que e o Brasil não é uma economia pequena, não é um país com pouca capacidade de influenciar dinâmicas econômicas regionais e menos globais. Vamos lembrar, a gente já chegou a ocupar a posição da quinta economia no mundo. Estamos tentando recuperar agora para a 10ª. Então, dá para ser muito melhor. Esse aqui é o ponto. Aí, então, o que acontece? Do ponto de vista do conservadorismo das grandes meios de comunicação, os caras recuperaram, lembra, Paulo, quando a gente estudava no ensino médio, né, o ensino fundamental, conjunção adversativa, né? Era mas, contudo, porém, né? E era isso, todos os jornais dizendo, PIB cresceu 2,9, mais não sei o quê. PIB cresceu, porém, não sei o quê. É fato, quer dizer, mas se fosse o Paulo Guedes no comando da economia, você pode ter certeza que isso ia ser somente objeto de comemoração, entende? Quer dizer, então, eu acho que fica um alerta, entende? Quer dizer, para a área econômica, nem tanto, porque o Fernando Haddad está fazendo aquilo que ele mesmo se propunha, né? Mas para o Lula, para o círculo mais íntimo, tá certo, do comando do Planalto, para dizer, olha, se a economia não vai bem, ou se a economia pode ir muito melhor do que foi, a coisa está preocupante. Principalmente porque agora a gente vai comparar daqui para frente 2024 com 2023. E as bases que estão lançadas para esse ano, que já completou o seu segundo mês, né, há poucos dias atrás, ainda está complicada. A gente viu, as informações ainda não saíram detalhadas, mas o último trimestre do ano passado, né, do supostamente, com aspas, PIBão do Lula, apontou uma trajetória de redução. Não quer dizer que vai continuar reduzindo, não é isso. Só que eu sou obrigado a trazer as informações sinceras e corretas para vocês. Se a gente soma isso, essa obstinação, essa obsessão do Paulo Guedes com a meta zero... Haddad. Desculpa, do Haddad, né? Ato falho, falíssimo. Ato falho, Sigmund Freud explica aqui o ato falho. Mas essa obsessão do Haddad com a meta zero no primário, isso pode ser muito complicado, porque a gente sabe que uma das razões para o tal do PIBão do Lula do ano passado foi o fato da gente ter herdado capacidade de realização de despesas e gastos públicos com políticas sociais, o aumento do salário mínimo, essa coisa toda, por conta da PEC da transição. E vamos lembrar, 2023,
os grandes meios de comunicação batendo no Lula porque apresentou um déficit primário, né, de 230 bilhões, já nem sei, 300 bilhões, enfim, 300. E o que acontece? É essa uma das causas para o desempenho da economia ter ido bem. Se o Haddad insiste nessa coisa da meta zero para 2024, a gente corre o risco de ter um crescimento do PIB esse ano menor do que o 2023. Eu espero que o Lula desperte para isso. No final de março, o governo é obrigado a apresentar um primeiro balanço do primeiro trimestre de como está indo a questão fiscal, etc., e reavalie essa questão da meta. Por quê? Porque uma das formas de promover o crescimento econômico acima do basicão, certo? É você ter uma recuperação do protagonismo do Estado e investimento público alto e despesa pública na veia, na área social, na área de políticas públicas, tá certo? Acho que você falou bem no começo, Paulo. É claro, o governo tem que fazer propaganda mesmo, né? Todo governo faz isso, todo governo tem propaganda. Mas eu acho que nós, como jornalistas e jornalistas de esquerda, temos que ter como critério o olhar realista para a realidade, né? Para olhar realista para a realidade. Isso é boa, é nova. Então é olhar as coisas tal como elas são. E por mais que nós todos aqui, né? Quem é que não votou no Lula? Quem é que não apoia esse governo? Quem é que não é contra os fascistas? Por mais que a gente esteja neste campo, o nosso lugar de jornalistas e o teu de economista é de buscar análises mais frias, né? Menos propagandísticas, menos emocionadas. E quando a gente olha isso, o fato é que a gente vê o desempenho do PIB ano a ano, a gente vai ver que 2023 foi igual a 2022, o último ano do Bolsonaro. 3 pontos em 2022, 3 pontos em 2023. Mesmo o desemprego, que está em taxas efetivamente muito baixas, ele não é... Porque, assim, o que seria uma grande celebração? É falar, 2022 foi 0,8 e 2023 foi 2,9. Então, seria uma mudança de trajetória. Não é o que aconteceu no desemprego, a mesma coisa. Vejam que, a partir de março de 2021, o desemprego entrou numa trajetória de queda. Não adianta, é o Bolsonaro, é fascista, é aquilo, ok, mas o dado está aí, para todo mundo ver. Né? Em dezembro de 2022 era 7,9, em dezembro de 2023, 7,4. É um número menor do que dezembro de 2022? Mas vamos combinar que nem tanto assim. E mesmo essa questão ideológica, né? A Faria Lima contra Lula. Bom, em 2023, a Faria Lima previu que ia ser 0,8 o crescimento, foi 2,9. Pois em 2022, a Faria Lima previu 0,36 e deu 3. Então, né, como dizia minha avó, devagar com andor que o santo é de barro, né? Vamos ser ponderados, né? É bom, sempre. Rebeca, chega nessa conversa aqui. Chego sim. Ô, Clias, eu gostaria muito que você comentasse essa história do Campos Neto de dar ainda mais autonomia para o Banco Central. O que isso significa? Explica para a gente e qual o impacto isso vai trazer para a nossa vida também. Perfeito, Rebeca. Obrigado pela pergunta, porque ela estava engasgada, né? O artigo que eu escrevi essa semana, vocês devem publicar aí na Fórum ao longo do dia, é exatamente sobre isso. Né? Quer dizer, e o título, na verdade, é uma pergunta, né? Todo poder ao financismo é a minha pergunta, né? Que eu mando, né, a manchete título do artigo. Por quê? Veja, o Roberto Campos Neto, quer dizer, ele é um cara que é extremamente articulado com a banca privada, com o sistema financeiro privado, né? E esse pessoal todo não se conformou ainda, ou não se aquietou com a quase independência que eles proporcionaram, que eles fizeram o governo apoiar em 2021 do Banco Central. Vamos lembrar, em 2021, Roberto Campos Neto, Paulo Guedes e Bolsonaro encaminharam uma proposta, tá certo, que foi aprovada, uma lei complementar, como eu digo, que dá uma quase independência do Banco Central. Não é total, mas é muito mais do que a autonomia que o Banco Central sempre teve no passado, né? E tem uma sincronicidade, né? O Mauro fala que também não gosta de coincidências, né?
que é o seguinte, no dia 31 de março de 1964, você tem o golpe, né? A entrada dos militares, prisões, assassinatos, fechamento do Congresso, aquela coisa toda. E quem é indicado como ministro do planejamento do governo dos generais? Um economista chamado Roberto Campos, que não por acaso é o avô do Neto, né? É um economista brilhante, até muito conservador, era diplomata, etc. E ele introduziu uma série de mudanças na estrutura da economia brasileira, e dentre elas ele criou o Banco Central. Olha só, né, a coisa. No dia 31 de dezembro de 64. Olha aí a data fatídica, né? Bom, o que acontece? 60 anos depois, o neto dele, presidente do Banco Central, apresenta, então, uma medida que é introduzir na Constituição, veja a loucura, um grau extremado de independência dessa instituição, que, por natureza, ela tem que ser pública, ela sempre foi uma autarquia, como o avô dele criou há 60 anos atrás, porque ela deve responder a toda a ordem social, política, etc., do Estado brasileiro. Tudo bem, ele não é mais uma administração como era antes, que era uma superintendência do Banco do Brasil, a SUMOC, que era muito complicado, etc., mas não. Bom, para resumir a ópera, eles fizeram essa PEC na surdina. Ninguém do financismo, propriamente, nem o Roberto Campos Neto, é patrono. Eles conseguiram articular de uma maneira muito bem feita, isso é um problema para nós. São 42 senadores e senadoras que apresentaram a medida, que vai desde a extrema-direita, então você tem Moro, Damares, Flávio Bolsonaro, esse pessoal que a gente conhece, mas tem gente do MDB, tem gente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, espero que seja por engano, né, que apoiaram a medida. E o que ela faz? Ela acrescenta parágrafos a um artigo da Constituição que trata da autoridade monetária, o artigo 164. Não vou entrar no detalhe aqui, a gente pode conversar em outro momento. Mas ele estabelece o quê? A autonomia total, econômica, financeira, contábil, administrativa, para o Banco Central, que deixa de ser uma autarquia e se transforma numa empresa pública. Ele sai da esfera da administração direta e das autarquias. Além disso, o texto diz que o Banco Central tem poder de polícia. Ninguém entende o porquê, a gente em outro momento pode, mas que é totalmente fora de propósito. E ele diz claramente no texto também que o Banco Central não se subordina a nenhum ministério, ele não se subordina a nenhum outro tipo de controle que não o do Congresso Nacional de uma maneira genérica. A gente sabe, quer dizer, na hora que você joga o controle é do Congresso Nacional, é muito difícil, né? 513 deputados, 81 senadores, ficar controlando a gestão de uma entidade com tamanho poder. Veja, na verdade, quer dizer, a gente tem aquela história de que a imprensa, os grandes meios de comunicação são o quarto poder, né? Você tem o executivo, o legislativo, o judiciário e a grande imprensa. Não, agora mudou isso. Se essa coisa for aprovada, vamos lutar contra. Porque o Banco Central vira o quarto poder. Ele não é nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. Ele é a parte, com uma capacidade econômica financeira absurda, totalmente independente para fazer o que ele quiser com o recurso. Vou dar 3 números e eu encerro essa parte. O Banco Central é responsável pela gestão da chamada Conta Única do Tesouro. Todos os pagamentos e recebimentos do governo federal passam pelo Banco Central. Essa conta tem, de acordo com o último balanço do Banco Central, 1,8 trilhão de reais na mão dessa tecnocracia, agora que não teria nenhum controle. O Banco Central é responsável pela gestão das reservas internacionais, 360 bilhões de dólares, quase um outro 1,8 trilhão de reais, para aplicar recursos, etc. É o que todos os países do mundo fazem, mas nenhum deles com essa independência. A tecnocracia dessa empresa pública vai poder fazer essa gestão como bem quiser. E, para finalizar, o Banco Central é responsável pela gestão do pagamento das despesas financeiras da dívida pública, os juros.
que em 2023, mais um número grande, 720 bilhões de reais. Quer dizer, você entrega tudo isso, que é uma atribuição da esfera pública, tá certo? Para um setor que é praticamente tangente ao setor privado. Isso é um crime contra a economia nacional. A presidente do PT, Gleisi, foi muito correta ontem, ela soltou uma nota dizendo que isso é a implantação da ditadura monetária no nosso país. Nossa, chocante. Entendi, Paulo, que absurdo. Eu não tinha noção disso, que bom que você nos explicou sobre essa ditadura, porque de fato é, né? E é muito dinheiro envolvido, gente, muito dinheiro. Então, com o discurso, tá certo, pseudo, né, libertário, né, vamos lembrar sempre do Milei, né, de que não, que a economia e a economia monetária, a política monetária não pode estar na mão dos políticos, né? Imagina, o presidente quer forçar a redução dos juros na marra, não sei o quê. Você acaba entregando não só a gestão da essência da política monetária, sempre conservadora, sempre ortodoxa, mas você entrega os valores, tá certo? Para esses caras gerirem recursos trilionários. Veja, esses recursos todos que eu falei somados, chega a quase 30% do PIB do Brasil, sem nenhum controle na mão desses caras. Isso é uma loucura. Guardem o nome, PEC 65. Todo mundo contra a PEC 65. Paulo, se eu entendi bem o que você falou, e talvez eu não tenha entendido pela minha baixa capacidade de compreensão, porque é o seguinte, o Banco Central é quem é que executa o pagamento dos juros da dívida? É o Banco Central? Então, Mauro, veja, essa é uma dimensão dessa caixa preta que é muito complexa. A sua pergunta não tem nada a ver com a sua ignorância, entre aspas, nem na minha má explicação. É que é complexo mesmo. Veja, a gente tem duas instituições e duas instâncias na administração pública brasileira que pertencem à área econômica, teoricamente pertencem ao Ministério da Fazenda, mas são separadas. Você tem uma que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá certo? Então, o Tesouro, ele recebe os recursos, ele trabalha com receitas e despesas, e ele realiza as despesas. Você perguntou, vai tornar mais complexo ainda, porque o Tesouro não trabalha sozinho. Como é que os recursos chegam no Tesouro? Quer dizer, agora não existe mais esse chegar fisicamente, porque é tudo um toque no sistema da informática. Mas quem arrecada boa parte dos recursos é a Secretaria da Receita Federal, que também está no âmbito da Fazenda. Então, a Receita Federal manda todos os recursos, né, para o Tesouro, tem outras fontes de recursos que não são os tributos, que também vão para o Tesouro. Você tem o lado das despesas, tá certo? Só que também do lado das despesas não é só o Tesouro. Você tem no outro Ministério do Planejamento a SOF, a Secretaria do Orçamento Federal, que organiza justamente como vai ser a realização das políticas públicas, as despesas, os gastos, essa coisa toda. Bom, então esse é o quadro do Tesouro. Só que o Tesouro, ele não opera diretamente. Né? Quer dizer, não tem uma agência do Tesouro para as pessoas irem, etc. O Tesouro tem uma conta dentro do Banco Central, tá certo? Que é a chamada conta única do Tesouro, e como o Banco Central é que opera direto com as instituições financeiras, com os bancos, etc., o Tesouro realiza despesas e recebe receitas através dessa conta do Banco Central. Entende? Quer dizer, pode parecer uma coisa burocrática, mas é complexa. Porque aí o Banco Central é que tem relação direta com os bancos, porque, veja, nem com a gente o Banco Central tem. Né? Você, quando você recebe um recurso público, por exemplo, ou quando você vai pagar um tributo, você não vai numa agência do Banco Central. Você vai num banco, né, público ou privado, o Banco do Brasil ou alguns dos oligopólios privados, você paga, esse dinheiro entra na conta do banco, que entra na conta do Banco Central, que é o recurso disponível do Tesouro. Primeira coisa que eu entendi vamos tirar os políticos do Banco Central.
Vamos deixar o Banco Central para sempre na mão dos banqueiros. É disso que se trata, porque é todo mundo dos bancos. E o que você está dizendo, esse grau de autonomia do Banco Central, isso quer dizer o seguinte: o Tesouro, o Planejamento, a Receita, todas essas instâncias do governo passam a ser vassalas, estarão trabalhando a serviço do Banco Central. E aí, se o Tesouro chega para o Banco Central e dá uma ordem, execute esse pagamento, aí o presidente do Banco Central fala, não, esse pagamento eu não vou executar assim. Né? Você vai ter uma disputa entre poderes, não é mais entre instâncias, é entre poderes. Olha só o que vai acontecer. Os banqueiros vão passar a mandar no Brasil. É chocante. Eu acho que realmente não tem nenhum país do mundo em que isto aconteça. O que está acontecendo no país é verdadeiramente chocante. Pergunta se você final... me permite, desculpa, só se permite uma observação, quer dizer, a autonomia do Banco Central, ela sempre existiu. Né? Desde a proposta do Roberto Campos, é que ela foi aumentando, né? Vamos dizer, uma autonomia relativa, e hoje a gente tem que dizer que essa proposta não é autonomia, não é independência. Né? Isso é que é uma loucura. Desculpa. Agora, pergunta, e encerramos com essa questão, então, importante. Já tem vários diretores do Banco Central, se não me engano, 4, nomeados pelo Haddad, pelo Lula, mas a partir de indicação do Haddad. E tem também o ministro da Fazenda, o Haddad. Imagino que eles estão revoltados e levantando céus e terra contra essa medida. É o que está acontecendo? Não é, Mauro, infelizmente não é. Veja, o que está acontecendo? Quer dizer, como eu falei, o Roberto Campos Neto está e o sistema financeiro, o FEBRABAN, os dirigentes dos bancos privados, estão fazendo um trabalho muito bem feito, muito profissional na defesa dos seus interesses. Você vê que eles não estão dando a cara a tapa. Né? Tá tudo, são 42 senadores que apresentaram uma PEC. E o que acontece? Quer dizer, ele está articulando nos bastidores com Deus e o mundo, inclusive com o Haddad, né? Mas ainda o Haddad não se manifestou. Eu tenho a impressão que o Haddad está meio querendo saber como é que o Palácio, o Lula em especial, vai se posicionar sobre isso. Mas nos bastidores, a equipe do Ministério da Fazenda está trabalhando pela aprovação dessa PEC. O exemplo, os 4 diretores que você falou, quer dizer, eles obviamente são subordinados, ainda que não hierarquicamente, mas tem um presidente, que é o Roberto Campos Neto, que está assumindo a linha de frente, tá certo? Mas eles estão ali trabalhando na surdina, quer dizer, eu não vi nenhuma manifestação contrária deles, pelo contrário, e o Roberto Campos Neto, quando questionado numa entrevista que saiu no final de semana passado, ele dizia que não, essa matéria foi objeto de consenso na reunião da diretoria, porque a diretoria do Banco Central, ele disse. Agora, eu não sei se ele está falando de uma reunião de antes da entrada, enfim, mas o fato concreto é que as manifestações desses diretores indicados pelo Lula, seja por neocorporativismo, né, porque viraram diretores, o que seja, ou por agradar, né, a Faria Lima, o que seja, eles estão favoráveis, simpáticos a essa mudança. Por isso que eu digo, quer dizer, o importante é que o governo sinalize para o Congresso, para a sociedade e para ele mesmo, para os seus ministros, que Lula e o seu terceiro mandato não tem nada a ver com essa medida, para separar o joio do trigo. Se não fica essa indefinição, a coisa vai avançando, a Gleisi se manifesta, a gente critica aqui, etc., mas o governo não tem posição, de repente vai a política do fato consumado. Porque vamos lembrar o que acontece. Essa matéria começou a tramitação ainda pelo Senado, são 2 votações, primeiro no Senado, depois na Câmara, 3/5 de votos, são 60% das manifestações favoráveis ao que é necessário. Ela está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem um relator, mas ainda nem começaram os trabalhos. Só que vamos lembrar, o presidente da CCJ é o Davi Alcolumbre, senador do Amapá, um perfil extremamente conservador, muito ligado ao sistema financeiro, e ele pretende ser presidente do Senado na substituição ao Rodrigo Pacheco. Eles estão trabalhando em duo. E várias vezes, ele, na condição de presidente da CCJ, atropelou a comissão, inclusive para efeito de matéria constitucional. Então, é muito importante que esses 42 senadores, em primeiro lugar, que assinaram, recebam, porque tem gente que é do governo,
MDB, PSB, os fascistas da extrema-direita, a gente já conhece. Mas dizer, olha, o governo não apoia essa loucura. E eu tenho certeza que se alguém contar para o Lula, como a gente conversou aqui, os detalhes dessa medida, ele não vai demorar meio dia para se manifestar publicamente, entendeu? Nossa Senhora, chocante. Muito impactante, né, Rebeca? Demais, pessoal aqui também estarrecido com essa notícia, Paulo. Olha aqui a Márcia Felipe. Esse poder ao Banco Central com interesses escusos está e vai continuar controlando e prejudicando o total povo. Fernandão pondera aqui, quando o inelegível for preso, pode haver algum distúrbio na economia. O agrofascismo pode querer dar problemas, precisa resolver isso logo. A Maria Silvana Maia, a política proposta por Campos Neto é a implementação da morte dos valores humanistas e o predomínio dos valores do Deus dinheiro. Tá aí, Mauro, te devolvo. Chocante, chocante. Tudo muito impactante, realmente. Muito... de causar indignação, né? Dos ataques nas ruas aos jovens negros, a entrega definitiva do Banco Central para os banqueiros, é tudo muito impactante. Isso porque estamos no governo Lula, né? Imagina se fosse o governo Bolsonaro. Paulo Clias, muito obrigado. Grande aula, grande aula. Tá aqui. Eu que agradeço. Paulo Clias, sempre muito bem, uma aula sobre a nossa economia, excelente, excelente mesmo. Valeu. Beijo para todo mundo, até a próxima. Beijão. Bom programa. Tchau, tchau.